Hebreus, capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? Irmãos, para que nós possamos entender esses versos, nós precisamos fazer uma aproximação deles. O escritor aos Hebreus, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas se encontram lá no capítulo 11 de Hebreus, verso 11. Você vai começar a ver os heróis da fé. Então você vê que pela fé, verso 4, capítulo 11, verso 4 de Hebreus, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho. Você vai encontrar muito forte nessas palavras e aparecendo muito a palavra testemunho. Porque verdadeiramente o livro de Hebreus é o testemunho de Cristo. Desde o capítulo 1, verso 1, quando o escritor do livro diz que, havendo Deus falado outrora de várias maneiras aos pais pelo profeta, agora ele fala através do Filho. Então o livro de Hebreus é um testemunho de Cristo. Aí ele vai continuar dizendo: ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou seja, ele está trazendo para fora o que Cristo é, ou desvendando dos olhos dos irmãos e dos irmãos que eram hebreus naquela cidade ou naquela época, né? Porque os hebreus tinham muita dificuldade de reconhecer a autoridade de Cristo, a autoridade que Cristo tinha. Por isso o escritor aos Hebreus, ele vem trazendo Cristo no seu resplendor. Ou seja, mostrando quem Cristo é. Mostrando que Cristo é o fim, ou Cristo é o meio, ou Cristo é aquilo que Deus usou para redimir toda a humanidade. E porque eles tinham muitas dificuldades com o judaísmo, geralmente os hebreus queriam voltar para o judaísmo. Então esse livro traz a soberania de Cristo, que Cristo, ele é a expressão exata de Deus. E ele vai continuar dizendo que ele é maior do que os anjos, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés. Você lembra? Mas Cristo sobre a sua própria casa, qual casa? Somos nós. A palavra diz: Moisés foi fiel em toda a casa, mas Cristo muito mais. Ou seja, Cristo é superior a Moisés. E ele vai continuar dizendo que Cristo, ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele é antes de Abraão. E ele vai continuar dizendo que Cristo é o Senhor do sábado. E ele vai trazer realmente a centralidade de Cristo para aquelas pessoas a quem o livro foi direcionado e também a nós. Porque realmente havia uma distorção muito forte naquela época, como também há hoje. E por isso que quando há distorção, nós precisamos de testemunho.
E você vai ler e ver muito forte hoje essa palavra, testemunho. Porque aqui nós estamos vendo o escritor aos Hebreus dando testemunho de pessoas que viveram pela fé, que enxergaram o Cristo lá adiante e que viveram pelaquilo que viram. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Pela fé, verso 8, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. E aí vai, irmãos, e vamos ler o verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, talvez citando Isaías, mortos pelo fio de espada, andaram peregrinos, vestindo peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Veja o testemunho que Deus dá desses homens. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus prometido coisa superior, veja, irmão, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E agora você entra no capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Essas são as nossas testemunhas. Amém? Nós precisamos ter uma vida, irmãos, e um testemunho. Para entendermos melhor, precisamos ler atentamente todo o livro de Hebreus. Mas como nós não temos tempo, nós demos uma passada panorâmica, né? O testemunho de um irmão, ele pode abalar uma cidade. O testemunho de um irmão, ele pode abalar um país. John Wesley falava essa frase assim: dai-me, Senhor, 100 homens que não amam a própria vida, apenas amem a Deus, e eu pararei o mundo. 100 homens comprometidos com o Senhor Jesus. 100 homens que dão bom testemunho de Cristo. Você vê que no Antigo Testamento nós temos tão grandes nuvens de testemunhas. Tantos homens que pela fé foram obedientes a Deus, foram obedientes às promessas. Mas agora nós, que já recebemos a promessa desse Cristo, desse Filho de Deus, que recebemos tudo aquilo que esses irmãos enxergavam, nós, irmãos, temos muito maior testemunho. E se eu perguntar para mim e para você, qual é o testemunho de Cristo hoje? O testemunho de Cristo hoje é a sua igreja. E quem é a igreja? Talvez você possa pensar, a igreja é o irmão. A igreja somos nós, irmãos. Nós que somos os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós que alcançamos essa promessa. Nós somos a igreja de Deus. E se nós não dermos testemunho, irmãos, quem vai dar?
E o testemunho de Deus na vida do homem é tão forte que, estudando a vida de John Wesley, uma vez um irmão chegou numa cidade, esse irmão John Wesley, ele é do século 17, né, 1703 até 1790 e poucos. E esse irmão, ele passou pregando o evangelho nessa cidade. E 100 anos depois que John Wesley passou naquela cidade, um irmão entrou naquela cidade e ele percebeu que naquela cidade não existia bar. E ele, chegando naquela cidade, ele encostou e perguntou para alguém: por que eu não encontro um bar nessa cidade? E a pessoa falou: 100 anos atrás, um dia, passou um homem a cavalo aqui chamado John Wesley. Você vê a importância de um testemunho? Por isso que o escritor aos Hebreus dá tanto testemunho de Cristo. Porque Cristo deu tanto testemunho para nós que hoje nós estamos aqui. Foi porque Cristo, Ele foi o nosso exemplo. Ele deu tanto testemunho que cerca de 300 anos depois da sua morte, os irmãos se entregavam à morte. Porque Cristo tinha dado testemunho. Então o nosso testemunho, ele é poderoso, irmãos. O nosso testemunho, ele é forte. O nosso testemunho, ele é poderoso para mudar a nossa família. O nosso testemunho, ele é poderoso para mudar as pessoas que estão perto de nós. O evangelho, ele é poderoso. Mas hoje, quem precisa dar testemunho de Cristo é a sua igreja. Por isso que a igreja é tão atacada. Por isso que você vê a igreja sendo atacada de ambos os lados. Quando você vê no livro de Gálatas, capítulo 5, se não me engano, verso 7, Paulo vai falar assim para os Gálatas: vós corriam bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Então você vê, irmãos que estavam indo bem, como os Gálatas, e você vê no capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Vocês tinham começado bem pela fé, agora vocês estão acabando na carne. Então você precisa entender que algo nos fascina, que nos priva, nos tira o testemunho de Cristo. E nós precisamos nos firmar no testemunho de Cristo. Porque se nós não nos firmarmos no testemunho de Cristo, nós podemos cair no erro dos Gálatas, como Gálatas caíram. Eles estavam bem, mas de repente algo fascinou eles. E o que fascinou os Gálatas? Foi falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Mesmo falando muitas coisas, sendo muito eloquentes na palavra, sabendo muitos judeus entre eles não compreenderam a verdade e foram enganados, assim como a igreja do Senhor Jesus tem sido enganada por falsos mestres, falsas doutrinas e um falso testemunho. Porque muitas vezes nós não estamos olhando para o testemunho de cada irmão. É tão fácil, irmãos, montar uma pregação, montar um estudo, hoje tem tudo na internet. Se você tem um pouquinho de memória, você monta qualquer coisa. Mas o Senhor precisa de testemunho, irmão. É o que o Senhor procura. Por isso o escritor aos Hebreus dá tanto testemunho de Cristo. Por isso que ele pega e nos usa a tipologia do Antigo Testamento e traz no capítulo 11 todos esses irmãos que foram fiéis, que alcançaram testemunho através das suas vidas. E se você ler em casa, com calma, você vai ver que todos eles alcançaram testemunho diante de Deus, no meio de uma sociedade perversa. Vocês lembram que no tempo de Noé, como havia a terra, como a terra estava? No tempo de Sodoma e Gomorra,
no próprio tempo dos mártires. Você lembra do testemunho dos mártires? Existe um livro muito importante que nós precisamos ler, Os Mártires. Você acha na internet, em qualquer lugar, o testemunho dos irmãos, né? Os irmãos davam a vida pelo Evangelho. Isso é dar testemunho. E tudo isso que eles fizeram, o Senhor vai recompensar. O irmão disse, o irmão leu, o Senhor vai dar o galardão a cada um de nós. Você lembra de Inácio? Inácio, ele foi triturado pelo dente de bestas feras. E a última palavra dele era que ele sabia que o seu corpo ia ser triturado como o trigo é triturado, para que ele se apresentasse a Deus como um novo pão, um pão vivo. E ele estava indo com alegria, e o único medo dele é que os romanos roubassem isso dele. Ele queria se entregar para Cristo. Sem medo, irmão. Indo ser devorado. Como os irmãos davam testemunho. E por que esses irmãos tinham esse testemunho tão forte? Porque Cristo deu um testemunho tão forte para eles, que aquilo era vida dentro deles. Você lembra de Policarpo, que era discípulo de João? Ele estava indo para a fogueira, e o procônsul fala para ele, você tem uma chance, vou te dar uma chance. Nega-se Jesus e me reconhece como autoridade, que você escapa dessa fogueira. E ele falou para o procônsul, eu sirvo o Senhor há 88 anos. Como eu vou negar o meu mestre? Como eu vou negar o meu Salvador, o meu Redentor? Essa fornalha aí, esse fogo, pode durar 1 hora. E ele fala para o procônsul, mas o fogo do inferno é eterno. E o Senhor me livrou do fogo do inferno. Amém? Essa era a realidade dos irmãos. Esse era o testemunho dos irmãos. São testemunhos que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, assim que se o Senhor fosse nos dando lembrança para nós estarmos comentando entre nós, para que nós possamos nos alegrar e ver como verdadeiramente os irmãos davam testemunho de Cristo. Amém? Por isso nós somos rodeados, irmãos, de uma grande nuvem de testemunhas. Eu lembro de um testemunho muito próximo, que é o testemunho do meu pai. Ele era um homem que não queria saber de Deus, de nada, e a minha mãe orava muito por ele, e a mãe tinha fé que se ele entrasse num local de reunião uma vez só, ele nunca mais ia sair. E por fim, de tanto a mãe incomodar, ele falou com ele mesmo, bom, eu vou para desencargo de consciência, para ficar bem com a minha mulher, eu vou para seus. E ele fala para a senhora, e uma vez só tu para de me incomodar? Ela falou, paro, então tá bom, então eu vou. E ele foi. E ele nunca mais parou de ir. Ele falava que quando ele entrou no local de reunião, ele estava sentado e uma força tomou ele, e quando ele deu por si, ele estava na frente, aceitando o Senhor Jesus como Salvador, e algo, ele falava, extraordinário entrou dentro dele, e aquela força nunca mais saiu dele. E dali para frente, irmãos, ele mudou de vida. O velho homem ficou para trás, mas o novo homem agora vivia. E todos nós, tanto eu, Marcelo, a Patrícia, todos que conviveram com ele, nós podemos dar testemunho, que o testemunho dele transformou toda uma família. E não somente uma família, mas uma geração. Por isso, irmãos, a importância do meu e do seu testemunho. Veja, você pode mudar a história da sua família através do testemunho de Cristo na sua vida. E você pode perguntar para mim, mas eu não consigo. Talvez eu precise crescer mais. E daí nós podemos ler lá em 2 Pedro, capítulo 1,
2 Pedro, capítulo 1, verso 3, veja. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Te falta alguma coisa, irmão? Não. Falta alguma coisa para você, irmão? Não. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas já nos foram doadas. Amém? Então nós somos os indesculpáveis. Por isso que o escritor diz assim: portanto também nós, se colocando junto, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Amém? Essa palavra desembaraçando-nos, no grego o verbo usado tem um significado muito importante que nós precisamos prestar atenção. E o significado é deixar de lado. É como um corredor que chega para correr e ele chega completamente vestido, com uma calça jeans, com um moletom, e ele começa a tirar aquela roupa e vai ficar só com a roupa de corrida. Então ele se prepara com aquilo que ele tem por baixo para correr. Porque se ele for correr de calça jeans, de jaqueta e moletom, ele não vai conseguir correr direito. Então essa palavra aqui, desembaraçando-nos, é uma palavra que quer nos dizer que nós precisamos deixar de lado algumas coisas que têm nos embaraçado de servir o Senhor e de dar testemunho do Evangelho. Desembaraçando-nos do peso. Esse é o peso. O que tem nos trazido peso? O que tem nos roubado o tempo com o Senhor? O que tem nos roubado a comunhão com os irmãos? O que tem nos afastado de Deus? O que tem nos afastado do testemunho de Cristo? É uma pergunta, né, irmãos? Precisa de resposta. O que tem nos impedido de servir o Senhor? Muitas coisas podem nos impedir de servir o Senhor. Mas como que nós vamos ser lembrados? Quando nós partirmos desse mundo, como que nós vamos ser lembrados? Será que nós vamos ter agido tão pequenamente que seremos lembrados pelas nossas profissões? Olha lá está o Juarez foi um bom vigilante. Nossa, que tragédia para um irmão, para um cristão, não ser lembrado como um homem de Deus, um homem da palavra, um homem que prega a palavra, um homem que deu testemunho para a sua família, um homem que mudou a história da sua família. Que tragédia, irmãos. Porque hoje eu me orgulho de poder lembrar do meu pai como um homem de oração, um homem que deu testemunho de Deus, um homem que teve uma mudança de vida, um homem que mudou a geração, um homem que mudou de vida, um homem que deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Hoje eu, como filho, posso falar dele, porque ele me deu o exemplo. E o testemunho de um homem é tão forte, irmãos, que nós, os filhos dele, ficamos sem saída. Nós não tínhamos outra direção a não ser servir o Senhor, irmãos, porque existia muita realidade no nosso lar. E quando existe realidade no nosso lar, as pessoas que se aproximam de nós não têm saída. Elas são alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso que você vê, Deus usou tantas pessoas. Quantos irmãos foram ganhos pela vida do próprio John Wesley? E você pode me perguntar, mas o irmão teve um chamado específico. Irmão, todos nós temos um chamado específico. Todos nós somos os indesculpáveis. Porque nós já lemos que o Senhor já tem nos abençoado com todas as coisas que
que nos conduzem à vida e à piedade. Porém, tem algo nos embaraçando. E nós precisamos deixar de lado essas coisas que nos embaraçam. Você lembra de Mateus capítulo 11, versos 30? O Senhor diz assim: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Qual é a carga que nós estamos levando? Qual é o sobrepeso que nós estamos levando, que tem nos separado, que tem nos impedido de servir o Senhor? Se nós mapear a nossa vida, irmãos, nós vamos ver como nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quanto tempo nós estamos dando para o Senhor? Qual é o propósito da nossa vida? Você pode ter um propósito muito importante. O meu propósito é ser um grande empreendedor, ter muitas empresas. E esse propósito pode ser até bom para poder ajudar muitos irmãos, para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar minha mãe. Pode ser um propósito bom. O peso aqui não é algo errado. O peso é algo que atrapalha. Amém? Desembaraçando-nos de todo o peso. E veja por que nós somos indesculpáveis. Porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas para trás. Primeiro, o próprio Cristo. O escritor testemunhando de Cristo o livro todo. Depois, o escritor não parando aí, ele vai começar a falar dos irmãos que viveram no Antigo Testamento. E cita todos eles. Você vê o exemplo de Noé, ele parou tudo o que ele fazia. E porque ele recebeu uma palavra do Senhor, ele começou a construir uma arca, irmão. E muitos chamavam ele de louco, por quê? Porque ele ficou 120 anos fazendo exatamente aquilo. Irmão, louco é quem não recebe a palavra de Deus. Esse é louco. Esse é um desinstruído. Mas sábio é aquele que recebe a palavra de Deus e guarda no seu coração. Noé transformou-se num herói da fé. E agora aqui nós vemos o escritor de Hebreus e a própria palavra de Deus testificando desses irmãos, dando testemunho deles, porque eles não amaram a sua vida, mas eles amaram a Deus. E você pensa, não pense que eles não eram sujeitos como nós, porque eles eram sujeitos como nós. Você vê Abraão, o Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, e ele pega e sai, irmãos. Mas ele não era, irmãos, um irmão intocável. Ele era sujeito a pecados como eu e você. Tanto que ele levou Ló escondidinho lá. Enquanto ele não obedeceu totalmente à palavra de Deus, ele sofreu. Você pega algumas vezes Abraão até mentindo. Irmãos, nós somos sujeitos ao pecado. Mas nós precisamos escutar a voz de Deus. Porque loucos são aqueles que não escutam a voz de Deus. E quanto mais nós, irmãos, que nós temos uma tão grande nuvem de testemunha. É isso que o escritor está dizendo para nós. O que nós vamos fazer? Nós precisamos, então, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Amém? O termo grego, aqui traduzido de tenazmente, significa facilmente ou facilmente se desviar, ou desviando facilmente, ou aquele que muda de rumo facilmente. Essa é a palavra para tenazmente. Aquele que não consegue ser perseverante na obra do Senhor. Aquele irmão que o pecado que ele comete muda totalmente o significado da vida dele. É um irmão que não consegue se firmar. Então nós precisamos tirar todo o peso, irmãos,
que nós temos colocado na nossa vida. E ser irmãos firmes, porque o pecado tenazmente tem nos assediado. O pecado faz nos tornar irmãos inconstantes. E agora você vê que você consegue lembrar de irmãos que estavam firmes no Senhor, que de repente eles mudam e daqui a pouco já não estão mais firmes. E realmente a palavra do Senhor sempre, ela nos guia, ela nos avisa antes, ela tem sido para nós verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como é difícil nós mantermos uma vida no Senhor, equilibrada e constante e abundante. Ora, o Senhor fala conosco, aquilo agrada o nosso coração, acende a chama. Daqui a pouco, na outra semana, nós já estamos cabisbaixos, não conseguimos mais caminhar. Ora, nós estamos fervorosos, ora, nós estamos desanimados. Irmãos, tudo isso é culpa do peso que nós temos colocado e do pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos tratar isso, irmãos, porque senão nós não vamos conseguir dar testemunho de Cristo na nossa cidade. Eu estou falando só da nossa cidade, posso ir um pouquinho mais além, só para a nossa família, só para os nossos filhos. Vejo como a religiosidade tem emplacado e tem ofuscado a luz do Evangelho na vida dos irmãos. Às vezes o irmão passa horas orando pelo filho, mas não consegue dar um testemunho para o filho de uma vida com Deus, de um homem que tem compromisso com Deus, de um homem que tem uma vida com Deus. Isso é religião, isso é perda de tempo, isso é ser tolo. Agora, se você tem uma vida com Deus e você dá testemunho na sua casa, os seus filhos vão ser ganhos para o Senhor. Porque eu posso dar testemunho que por mais terríveis que nós éramos, por causa do testemunho do meu pai, nós fomos ganhos pelo Senhor. E de uma maneira que nós nos tornamos indesculpáveis, sem saída. Não teria como acreditar em outra coisa. Porque de repente nós estávamos dormindo, pegávamos o nosso pai orando de noite por nós. Vimos ele dar testemunho de um homem de oração. Diariamente, todos os dias, ele orava no local de reunião, das 6 da manhã, perto do meio-dia. Todo dia. Uma vida comprometida com o Senhor. Nunca mais, irmãos, ele mudou de vida totalmente. A presença dele trazia tanta responsabilidade que no lugar que ele chegava, parecia que o ambiente mudava. E você pode perguntar para qualquer pessoa que conheceu ele, não é porque era meu pai, é porque ele era um servo de Deus antes de ser meu pai. E o servo de Deus precisa ser assim. Ele precisa trazer a autoridade de Deus aonde ele está, porque nós somos testemunhas de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O que isso significa? Que hoje o corpo de Cristo na terra somos nós. Se alguém olhar para mim e para você, Jean, ela precisa encontrar Cristo em mim e em você. Se ela não encontrar Cristo em mim e em você, nós não estamos dando testemunho. Nós podemos ter muitas coisas, como eu sempre digo para os irmãos, nós podemos ter muita teologia, nós podemos cantar os hinos mais bonitos, a nossa reunião pode ser uma reunião segundo as Escrituras, e os irmãos que vêm nos visitar dizem, nossa, como os irmãos são maduros, se reúnem conforme as Escrituras, mas se nós não dermos testemunho de Cristo, a nossa vida vai ser vazia, irmãos. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele começa a nos dizer assim, portanto,
também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora, corramos. E não só corramos, ele vai continuar, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Veja como precisa da sua atitude e da minha. Corramos, irmãos. É isso que nos está proposto. O quê? Nós somos o testemunho de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos pedras que vivem. Nós somos sacerdotes aonde nós estivermos. Onde nós entrar, o ambiente precisa mudar, porque entrou um servo de Deus. Onde nós entrar, as pessoas precisam mudar. Porque se você tem uma boca suja, onde você for, a pessoa vai falar palavrão perto de você, normalmente. Mas se a pessoa vê que você não fala palavras de baixo calão, a pessoa não vai falar, ela se envergonha. Já aconteceu isso com você? Se você pratica coisas que não é nem ilícito falar, se alguém chegar perto de você com esses hábitos, ela vai se sentir mal, porque você é o testemunho de Cristo. E Cristo nos deu testemunho. Tudo que Deus queria falar para a humanidade, Ele falou através do seu Filho Jesus Cristo. Ele foi dando pistas. Ele falou aos pais pelos profetas, mas agora Ele fala através do Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E eu quero falar para mim e para você hoje que nós temos esse poder em Cristo Jesus, de expressar Cristo através das nossas vidas, de sermos testemunhas, ou sermos como Abel, como Abraão, como Isaac, como todos esses que o irmão cita no capítulo 11. Eles alcançaram um testemunho. Isso é algo que nós precisamos alcançar. Tem a ver com o seu eu, com o meu eu. Por isso que ele continua dizendo, corramos com perseverança. Irmãos, que possamos ser irmãos sérios, irmãos abundantes, irmãos que servem ao Senhor em meio às dificuldades, que possamos ter perseverança, porque está tão difícil um irmão que persevera. Basta nós passarmos por algumas provações, que nós vamos ver que o escritor vai falar sobre isso também. Considerai a Cristo, veja só o que Cristo passou. Mas ele passou com alegria, por quê? Porque ele sabia da recompensa. Considerai a Cristo, irmãos. Olhe para o testemunho de Cristo. Por isso nós precisamos correr, nos desembaraçar, tirar essas coisas que estão nos prendendo. Porque senão, irmãos, a nossa vida cristã vai ser um enfardo e uma canseira. Senão as pessoas que estão próximas de nós vão continuar indo para o inferno. Senão nós não vamos conseguir ganhar os nossos filhos. E se eu e você dermos testemunho de Cristo dentro da nossa casa, os nossos filhos ficam sem saída. Eu posso dar testemunho para você. Nós ficamos sem saída, por causa do testemunho do meu pai. Sem saída. Você quer ganhar o seu filho? Você quer ganhar a sua mãe ou o seu parente? Se você dá o testemunho de Cristo, eles ficam sem saída. Como nós precisamos dar esse testemunho, irmãos. Amém? Veja no capítulo 12, verso 2, o escritor vai continuar dizendo assim, olhando firmemente para Cristo. Ou olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus.
precisamos colocar toda a nossa atenção em Cristo. Muitas vezes nós temos colocado a nossa atenção nos erros dos irmãos. Talvez damos desculpa para não estarmos firmes no Senhor, porque o irmão... Certa vez um irmão falou que não reunia mais porque eu tocava baixo olhando bravo para ele. Mas é que o músico tem esse jeito de fazer umas caretas assim, né, irmão? Mas eu nem sabia que eu estava olhando para o irmão bravo. E essa notícia chegou no meu... Poxa, o irmão falou lá que tu está olhando bravo para ele e ele não vai mais. Nossa! Você vê como nós precisamos olhar para Cristo, irmão, como o diabo tem enganado. Quantas pessoas nós conhecemos que começaram bem como os Gálatas, mas terminaram mal. Mas veja, nós precisamos olhar para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia. O que é essa ignominia? É uma vergonha pública. E está sentado à destra do trono de Deus. Veja, o Senhor foi pego e foi exposto publicamente a uma vergonha. E ele não fez caso disso. Por mim e por você. E o que nós temos feito caso para não estar servindo o Senhor? O Senhor, ele foi morto com morte de cruz, a pior morte que existia no tempo dele. Ele foi envergonhado, injustiçado, caluniado, esbofeteado, chicoteado. Foi exposto a essa vergonha pública. Mas ele não fez caso disso. Por quê? Porque ele sabia da alegria que nos estava proposta. Então o autor diz, precisamos olhar para Cristo. O que Cristo fez? Ele fez caso de alguma coisa? Não, irmão. Então se eu estiver tocando aqui e olhar meio sério para você, não deixe de reunir, irmão. Porque você não reúne por causa de mim. Você reúne por causa de Cristo. Se você olhar para mim, você não vai reunir mais mesmo. Mas se você olhar para Cristo, por isso que o autor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É para ele que você precisa olhar. Ele deu um bom testemunho. E se você olhar para ele, você vai ser iluminado. E você também vai começar a dar um bom testemunho. Amém? Verso 3 diz assim, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Olha só. Considerai. O sábio considera. O tolo, a palavra entra no ouvido, como diz o ditado popular, e sai pelo outro. O sábio considera. E é isso que o escritor está falando assim, considerai. Pois, aí vem o pois. O que é pois? Tudo que ele falou antes. Você considera quem é Cristo, o que ele fez por você, que ele é superior aos anjos, que ele foi muito mais fiel que Moisés, e ele é fiel à sua casa. E qual é a sua casa? A sua casa somos nós. Amém? Ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor de todas essas coisas, ele fez o universo, e não bastando o testemunho de Cristo, agora você olha para o Antigo Testamento, esse é o pois. Você vê tão grande nuvem de testemunhas, que nos deixam os indesculpáveis. E não somente os testemunhos dos irmãos do Antigo Testamento, mas leia a história da igreja, irmãos.
a história do primeiro, segundo, terceiro século, da era dos mártires, você vai encontrar tanto testemunho, que você vai ver que realmente nós somos os indesculpáveis. E nós precisamos considerar como que nós estamos vivendo. Se para a honra do Senhor ou se para a desonra do Senhor. Se verdadeiramente nós estamos dando testemunho de Cristo nessa cidade. É tão fácil falar da igreja. Porque, irmãos, nós temos oposição. Nós vamos ter oposição. Cristo passou toda essa oposição para que nós pudéssemos estar aqui. Nós precisamos considerar, ele chama a atenção de novo, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Você vai ter oposição nesse mundo, irmãos. E nós sempre temos oposição. Talvez se nós só lembrássemos um pouquinho o que nós já passamos como igreja aqui nessa cidade, nós vamos ver quanta oposição nós já passamos aqui. Não só aqui, mas quantas pessoas já se levantaram contra nós, sem explicação. Como o diabo tem enganado as pessoas. E se nós fôssemos colocar a nossa fé nisso e não considerar Cristo, todos nós já não estaríamos mais aqui. Mas, irmãos, nós precisamos considerar que não é só nós que passamos por isso, mas desde os nossos antepassados, os irmãos do Antigo Testamento, Cristo, todos os irmãos do passado, todos eles passaram por provações, angústias e perseguições. Todos, não é só você, não é só eu, mas é todos nós. Por isso, o escritor diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. O que é isso, desmaiar na alma, irmão? Vou tentar explicar para vocês. É como se eu fosse lutar com o irmão. Silvio, eu e você vamos lutar. O Silvio é mais magrinho, eu sou mais gordinho. E daí nós começamos a lutar. E o Silvio vai fugindo e eu correndo atrás. E ele só corre e eu corro tanto atrás dele que eu fico tão cansado, tão fadigado, que eu perco a luta para o meu cansaço. E eu desisto da luta. Isso é no grego o mais próximo da palavra original. É aquele que desiste pelo cansaço próprio. E por que nós estamos cansados? Porque o peso é maior. Se eu fosse mais magrinho, eu não ia cansar tão rápido. Por que nós vamos cansar rápido? Por que você conhece tantos irmãos que desmaiaram na alma? É como aquele lutador que faz assim, ó, chega, desiste, joga a toalha. Eu não quero mais, eu não consigo mais. Eu estou tão fadigado, eu estou tão cansado, eu estou tão sobrecarregado, que eu desfaleço na alma. É isso que o escritor quer dizer. Amém? Para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Para que nós não venhamos a desistir da carreira que nos está proposta. Porque muitos têm desistido da fé. Porque eles não estão considerando atentamente o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por quê? Porque estão muito pesados. Eles precisam lançar fora aquilo que tem contaminado eles. Precisam se despir. Amém? Deixar de lado, porque senão você vai ficar cansado. Porque o peso do pecado, ele vai embotar você. E você não vai conseguir ser constante
na obra do Senhor. Mas, se você considerar Cristo, e se você começar a ler agora o livro de Hebreus, com essa ótica, você vai ver que Cristo, Ele se alegra tanto de estar conosco, que a palavra diz que Ele canta louvores no meio da congregação. Nossa, irmão, quando o povo de Deus se reúne, Ele mesmo, o Senhor, canta louvores no nosso meio. Ele se alegra, e é isso que era a alegria dele. Por que Ele foi para a cruz? Ele suportou tudo isso por causa da alegria que nos estava proposta. E essa alegria é essa: nós sermos filhos de Deus. Você se alegra quando você vê um irmão? Você se alegra quando um pecador vem ao arrependimento? Quando você vê alguém nascendo de novo? Quando você vê alguém sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus? Quando você vê alguém mudando de vida? Alguém vindo ao Senhor? Verdadeiramente vindo ao Senhor? Essa é a alegria que nos está proposta. Por isso que Paulo diz: por acaso a minha alegria e galardão não sois vós? Paulo lhe amava tantos irmãos, e ele considerava tantos irmãos, que o recebimento que Cristo poderia dar para ele, ou a paga que Cristo poderia dar para ele, era que outros irmãos viessem a Deus. Esse é um irmão que considera Cristo, porque Cristo passou por tudo isso por nós. E se o amor de Cristo está em nós, nós temos esse amor pelos irmãos. Por isso, irmãos, nós precisamos considerar. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos ler o capítulo 12, verso 1 de novo, para terminar. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Nossa comunhão é contigo, ó Deus.